No sertão, tudo começa devagar. Até a desgraça. O dia ainda nem tinha clareado direito quando o silêncio já pesava mais que o sol. Patativa do Assaré sempre disse que o sertão fala baixo, mas sente fundo. E quem nasce ali aprende cedo que a vida não pede licença para doer. A terra rachada não é só o chão, é o retrato do abandono. O sertanejo acorda antes da luz, não por coragem, mas por necessidade. O canto do galo não anuncia esperança, anuncia luta. E mesmo assim, o povo segue, porque parar nunca foi opção. Naquele sertão esquecido, a justiça era coisa distante, quase lenda. O Estado só existia no papel, e papel não mata a fome de ninguém. Quem mandava de verdade era o coronel, dono da terra, da água e do destino alheio. Patativa denunciou isso a vida inteira, o pobre trabalhando de sol a sol, enquanto o poder dormia na sombra. A palavra do coronel valia mais que qualquer lei escrita. E quando ele falava, o sertão inteiro se calava, não por respeito, mas por medo. O povo sabia. Sempre soube. Sabia que reclamar era perigoso, que perguntar era ousadia, que discordar podia virar sentença. Mesmo assim, continuava vivendo, plantando esperança em solo duro, criando filhos com pouco, ensinando dignidade mesmo quando a dignidade era pisada. Patativa nunca romantizou a miséria, mas também nunca tirou do sertanejo sua grandeza. Porque no sertão, sofrer não é sinal de fraqueza, é prova de resistência. Foi nesse cenário que a injustiça mostrou o rosto mais uma vez. Bastou uma acusação solta, um boato jogado ao vento, para a engrenagem da crueldade girar. Um homem simples, desses que não aparecem em livro nenhum, foi apontado como culpado de um erro que não cometeu. Não houve pergunta, nem defesa. No sertão daquele tempo, verdade não precisava de prova, só de conveniência. Arrancaram o homem do convívio da família, do pouco que tinha, do direito de existir em paz. O castigo veio rápido, público, exemplar. Era assim que o poder se mantinha. O sofrimento servia de aviso. Patativa dizia que o sertão foi ensinado a aprender pelo medo. O povo assistia de longe, com os olhos cheios d'água e a boca fechada. Ninguém gritava, ninguém interferia. Não porque concordasse, mas porque queria continuar vivo. No sertão, coragem demais também mata. O homem caiu. Não só o corpo, mas a esperança de que algum dia a justiça fosse mais rápida que a injustiça. A mulher ficou. Os filhos ficaram. O vazio ficou. E esse vazio não se mede em palavras. Patativa sempre falou das viúvas do sertão, das crianças que crescem aprendendo cedo demais que o mundo não é justo. O luto ali não tem tempo, porque a sobrevivência não espera. Chora-se por dentro, segue-se por fora. Mas o sertão não esquece. Nunca esqueceu. Cada injustiça se soma a outra, como pedra em cima de pedra, até formar peso demais para ser carregado. O silêncio do povo não é aceitação, é acúmulo. E quando esse acúmulo transborda, o sertão responde do jeito que aprendeu, do jeito que consegue. Patativa entendia isso melhor que ninguém. Ele sabia que a revolta não nasce do nada, nasce da repetição da dor. A notícia correu. Não por jornal, não por rádio, mas por boca, por estrada, por cochicho. A injustiça ganhou pernas. E quando ganhou pernas, encontrou ouvidos atentos. O sertão daquele tempo vivia à margem, e à margem nascem caminhos próprios. A lei oficial não chegava, mas outras forças chegavam. Não como solução perfeita, mas como consequência de um sistema falho. O nome que começou a circular não vinha com promessa de paz, vinha com promessa de resposta. Lampião não era santo, nem herói de cartilha. Era produto do sertão abandonado. Patativa nunca exaltou a violência, mas jamais fechou os olhos para as causas. O cangaço não nasceu por gosto, nasceu por necessidade, por falta de alternativa, por um sertão empurrado para o limite. Quando a presença foi sentida, o medo mudou de endereço. O coronel, acostumado a mandar e humilhar, sentiu o gosto amargo da insegurança. O poder que se sustenta no medo sempre treme quando o medo troca de lado. O encontro não teve discurso bonito, nem explicação longa. O sertão não precisava entender, já sabia.
O castigo veio com o mesmo peso da injustiça anterior. Não por justiça plena, mas por equilíbrio torto, daquele jeito que o sertão inventou para não enlouquecer de vez. O povo assistiu de novo. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Não havia comemoração, porque o sertanejo não celebra a morte. Havia um alívio contido, quase culposo. Patativa dizia que o sertão não gosta de sangue, mas odeia a covardia. O recado foi dado. A injustiça tinha resposta, ainda que tardia, ainda que imperfeita. Depois disso, o sertão continuou duro. A seca não foi embora, a pobreza não acabou, o abandono permaneceu. Mas a memória ficou. E memória, no sertão, é força. A história daquele homem virou aviso, virou lição, virou verso não escrito. Patativa sempre acreditou que contar a dor é uma forma de lutar contra ela. Enquanto a história circula, a injustiça não vence completamente. No sertão onde Patativa falava, a justiça quase sempre chegava tarde. Às vezes vinha torta, às vezes vinha pesada demais. Mas quando chegava, deixava a marca. Não para glorificar a violência, mas para lembrar que o povo não é invisível. Que cada sofrimento tem nome, tem rosto, tem família. E é por isso que essa história precisa ser contada hoje. Porque o sertão ainda existe, a desigualdade ainda machuca, e a memória é a única coisa que o poder não consegue tomar à força. Se você chegou até aqui, é porque essa história também te tocou. Comenta o que você acha que é justiça no sertão. Se inscreve no canal para que essas vozes não se percam no tempo. E deixa o like, porque cada apoio ajuda a manter viva a história de um povo que nunca deixou de resistir. Nada muda de uma vez no sertão. A dor se espalha devagar. Depois que o corpo caiu e a poeira baixou, o silêncio ficou mais pesado. Era um silêncio diferente, mais grosso, como se cada casa guardasse uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta. Patativa do Assaré dizia que o sertanejo aprende a sofrer quieto, mas não aprende a esquecer. E ali, naquela terra castigada, ninguém esqueceu. O que aconteceu virou assunto sussurrado, falado em meia voz, passado de ouvido em ouvido como quem passa fogo escondido. A mulher do homem morto continuou vivendo porque precisava. No sertão, até o luto tem prazo curto. Tinha filho pequeno, boca para alimentar, dia para enfrentar. Chorava de noite, quando o mundo não via. De dia, virava pedra, porque o sertão exige dureza até de quem está quebrado por dentro. Patativa sempre falou dessas mulheres invisíveis, que carregam a injustiça no colo enquanto o mundo segue fingindo normalidade. Cada passo dela pela estrada lembrava ao povo que aquilo podia acontecer com qualquer um. O coronel seguiu mandando. Mandava porque podia, porque sempre foi assim, porque ninguém nunca tinha conseguido parar. Mas algo tinha mudado no olhar do povo. Não era rebeldia aberta, ainda não. Era uma inquietação miúda, um desconforto que crescia por dentro. O sertanejo não enfrenta de cara, ele espera. Aprende a observar. Aprende a medir o vento antes de andar. E aquele vento estava estranho. Patativa dizia que o sertão é lento, mas não é burro. Cada injustiça vai se somando como conta antiga. E quando a conta fica grande demais, alguém acaba pagando. O coronel achava que o medo bastava. Não percebeu que o medo também cansa. Que chega uma hora em que até o silêncio começa a gritar. A história ganhou estrada. Passou por feiras, por beira de rio seco, por pouso de viajante. Não tinha exagero, não precisava. A verdade já era dura o bastante. Um homem morto sem defesa, uma família jogada à própria sorte, um poder que não conhecia limite. No sertão, notícia assim não some. Ela cria raiz. E raiz, quando cresce, racha pedra. Foi aí que começaram as comparações. O povo lembrava de outras histórias parecidas, outros castigos, outros corpos esquecidos. Patativa sempre mostrou que a maior tragédia do sertão não é uma injustiça isolada, é a repetição dela. O sofrimento vira rotina, e rotina vira revolta silenciosa. Não se falava ainda em vingança, mas se falava em consequência. E no sertão, consequência nunca vem do nada. O nome começou a circular com mais força.
Não como promessa de salvação, mas como aviso de mudança. Lampião não aparecia como herói nos cochichos, aparecia como sombra. Uma sombra que assustava o poder e dava ao povo um sentimento estranho, misto de medo e esperança. Patativa entendia isso. Quando o Estado falha, o sertão cria seus próprios fantasmas. O coronel sentiu. Sentiu na forma como os olhares já não baixavam tão rápido, na forma como as conversas cessavam quando ele se aproximava, na maneira como o respeito virou apenas formalidade. O poder que depende da submissão percebe quando ela começa a falhar. E esse é o momento mais perigoso. O sertão segurava o fôlego. Não havia anúncio, não havia data. Só a sensação de que algo estava para acontecer. Patativa dizia que o sertanejo reconhece o presságio, mesmo sem saber explicar. O silêncio antes da chuva é diferente do silêncio antes da tragédia. E aquele silêncio não prometia água. A injustiça já tinha sido feita. Agora, o sertão esperava a resposta. Não porque gostasse da violência, mas porque precisava acreditar que a dor não era inútil. Que morrer calado não era a única saída. Que a memória daquele homem não seria só mais uma enterrada na poeira do esquecimento. E foi assim, nesse meio tempo de tensão e espera, que o sertão mostrou sua face mais verdadeira, sofrida, paciente, mas cheia de memória. Cada passo dado naquele chão seco carregava passado, presente e ameaça de futuro. Patativa sempre soube, enquanto houver alguém contando, o sertão não está vencido. Enquanto a história circula, a injustiça não dorme em paz. Chegou de repente. Sempre chega. No sertão, quando a resposta vem, ela não pede licença. A madrugada ainda segurava o frio quando o pressentimento atravessou as casas como vento ruim. Ninguém viu primeiro, mas todo mundo sentiu. Patativa do Assaré dizia que o sertanejo reconhece o destino antes dele bater a porta. E naquela noite, o sertão inteiro pareceu acordar junto, como se a terra soubesse que algo precisava ser acertado. O coronel ainda dormia cercado de segurança, acreditando que poder era escudo. Esqueceu que no sertão, escudo também enferruja. A chegada não foi barulhenta, não foi anunciada. Foi seca, direta, do jeito que o sertão aprende a agir quando fala demais já não resolve. Não houve discurso cumprido, nem explicação para quem nunca explicou nada. O passado veio cobrar, uma conta antiga que ninguém conseguiu apagar. O encontro foi rápido, mas pesado. Cada segundo carregava anos de abuso, humilhação e medo. O sertão não pedia sangue, pedia resposta. E a resposta veio do jeito torto que a ausência de justiça ensina. Patativa nunca romantizou esse momento, porque sabia que a violência nunca é bonita, mesmo quando nasce da dor. Mas também sabia que o abandono empurra o homem para limites que ele não escolheria em outro lugar. Quando tudo terminou, o silêncio voltou. Um silêncio diferente do primeiro. Não era mais o silêncio do medo, era o silêncio da consequência. O povo saiu devagar, com passos contidos, olhos atentos. Não havia festa, não havia riso. Havia reflexão. No sertão, ninguém comemora a tragédia, mesmo quando ela parece corrigir outra. Cada um sabia que aquilo não apagava a dor da mulher, não trazia o homem de volta, não transformava a terra seca em chão justo. Mas deixava uma marca. O poder, antes absoluto, mostrou fraqueza. E isso, no sertão, vale mais que discurso. Patativa sempre falou que o sertanejo não quer mandar, quer viver. Quer plantar sem medo, criar filhos sem ameaça, dormir sem sobressalto. Quando o poder aprende que não é intocável, o sertão respira um pouco melhor, mesmo que por pouco tempo. A história correu de novo, agora com outro peso. Não como aviso de castigo, mas como lembrança de que o povo existe. A mulher ouviu. Os filhos ouviram. E mesmo sem alegria, sentiram que o nome do pai não tinha sido engolido pelo esquecimento. No sertão, memória é herança. É tudo que sobra quando a justiça falha. O tempo passou, como sempre passa. O sertão seguiu duro, o sol seguiu quente, a luta seguiu diária. Mas aquela história ficou. Virou conversa de beira de estrada, virou ensinamento dito baixo, virou verdade que não cabe em papel. Patativa do Assaré sempre acreditou que contar a história do povo era um ato de resistência. Porque enquanto alguém lembra, o poder não vence por completo. No sertão onde Patativa falava,
a justiça quase nunca chegava na hora certa. Muitas vezes vinha torta, vinha tarde, vinha pesada demais. Mas quando vinha, não era esquecida. Não como exemplo de violência, mas como aviso de que a dignidade do sertanejo tem limite. Que o silêncio não é submissão eterna. Que a terra seca guarda memória. E é por isso que essa história precisa continuar sendo contada. Porque o sertão ainda sangra em muitos cantos, ainda é ignorado, ainda é tratado como atraso. Se você ouviu até aqui, é porque essa voz também te alcançou. Comenta o que você acha que é justiça no sertão. Se inscreve no canal para que essas histórias não morram com o tempo. E deixa o like, porque cada apoio ajuda a manter viva a memória de um povo que nunca deixou de existir, mesmo quando tentaram apagá-lo.